entidade. Perdão, desculpe, meu nome é José Luiz Vieira e eu represento uma entidade chamada Instituto Jequitibá, com foco exatamente na questão da água. Você desculpe eu ter feito um lanchinho. Não, em absoluto, fica à vontade. Tá, eu vou fazer uma coisa, eu vou responder esse bloco aqui, e depois a gente reabre. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, voltar aqui a fala do Renato. Obrigado. O Renato, no que se refere a Ana, né? Você, Ana e DAE, mencionou a questão de que a Sabesp faz o que quer e não cumpre as determinações dos órgãos gestores, como que a gente acompanha e fiscaliza. Né? A Sabesp, como qualquer outro usuário, Renato, ela só pode usar água que é autorizada pelos órgãos gestores. Essa autorização é a outorga, né, de direito de uso de recursos hídricos, que é emitida pela ANA ou pelo DAE. No caso do PCJ, são todas pelo DAE, porque a gente delegou a outorga. E a ANA e o DAE fiscalizam, no caso do PCJ, a gente delegou a outorga, mas não delegou a fiscalização em rios federais. Então, nós fiscalizamos os rios federais e o DAE fiscaliza os rios estaduais. Né? Como qualquer usuário, a gente fiscaliza o uso da água desse usuário. No caso específico do Cantareira, né, nós temos, em primeiro lugar, os dados que a Sabesp mede, monitora e nos encaminha, tá? E temos as nossas medições que são feitas. Nós temos estações de monitoramento de vazão nos rios, nos 3 rios afluentes ao sistema Cantareira, e temos estações, quando eu digo é ANA e DAE, estações de monitoramento de vazão ajusantes do sistema Cantareira. Então nós medimos o que entra e o que sai do sistema Cantareira. E são dados nossos, né? E esses dados são confrontados com os dados da Sabesp que ela informa para a gente. Além disso, tem estações também de medição de nível dentro do sistema Cantareira. Medição de nível é quanto está o nível do reservatório, né? E se a gente achar que o dado que a Sabesp está nos encaminhando não corresponde à realidade, a gente pode intervir e fazer uma fiscalização direta na medição que a Sabesp faz. Então, por exemplo, se a gente achar que uma régua, que o dado que ele está nos informando não corresponde à realidade, a gente entra lá e vistoria aquela régua, por exemplo, e verifica se o nível daquela régua corresponde ou não à realidade. Tá? E se tiver alguma discrepância, alguma omissão de informação, assim como qualquer usuário, tem todo um procedimento de fiscalização, que vai desde uma advertência até uma multa e um embargo no limite do uso, com o lacramento das bombas. Né? Então, a ANA e a DAE tem atuado para fiscalizar e monitorar o uso da água da Sabesp e de todos os outros usuários. Tá? Eu não vejo nenhuma omissão da ANA ou do DAE, pelo contrário, a gente tem atuado muito forte junto a esse usuário, monitorando o seu uso. Tá? Fico bem tranquilo com relação a isso. Não sei se a Leila quer complementar. Daniel, você passa, por favor. Não só tem essa fiscalização, mas eu vou aproveitar para responder uma outra questão que foi feita, eu acho que pela Daniela e também por Dr. Ivan e Dr. Rodrigo, sobre a questão de isonomia. No começo do ano, ao sair a portaria, que foi a primeira, onde não eram mais permitidas novas outorgas em ampliação de uso, essa redução não foi feita só aqui, ela foi feita também na bacia do Alto Tietê. À medida que foi sendo feita, a estiagem foi se mostrando prolongada e foram feitas as reduções, o Patrick já colocou aqui o quanto foi, inclusive, maior a redução para a região metropolitana até do que essa redução que está sendo proposta aqui. Esse problema não é só aqui, gente. Claro que a gente está aqui para discutir essa questão, mas só para vocês terem uma ideia, nós temos área hoje de restrição, com proibição de novas outorgas, na bacia do Pardo Grande, na bacia do Alto Tietê, região de Itu, ou seja, é algo que é uma crise do estado inteiro. Okay? Então, todas as medidas que possam estar sendo possíveis legalmente de se tomar, nós estamos tomando. Aqui é só um passo. Nós não sabemos, dependendo da estiagem, que outros passos precisarão ser tomados. Esclarecendo ainda para o Dr. Ivan e Dr. Rodrigo, alguém se referiu à criticidade. A UDAE fez uma consulta ao jurídico e ele nos respondeu que não existe a menor necessidade de ser declarado um estado de criticidade para que essas medidas de restrição de uso possam ser feitas. A legislação é muito clara, tanto a 9433 quanto a resolução 16 do Conselho Nacional, que fala que, à medida que os órgãos gestores entendem
e já existe qualquer problema em relação à disponibilidade hídrica, não é necessário decretar formalmente o estado de criticidade. Medidas de restrição de uso podem ser tomadas, inclusive mais radicais, até, por exemplo, se revogando quem já tem outorga, que a gente espera que não se precise chegar a essa situação. Claro, tem um parecer jurídico nosso que demonstra isso. Complementando a Leila falou que tem restrições em outras regiões do estado de São Paulo. Eu complemento dizendo que tem restrições em outras regiões do Brasil. Né? Nós estamos no Nordeste há 3 anos de seca. Então o que a gente está vivendo aqui, eles já estão vivendo há 2 anos, estão no 3º. Então há restrições de uso também já implementadas em outras regiões do país. Então não é privilégio aqui do PCJ. Então, continuando, agora respondendo, o José Vieira, presidente da ANA, está aqui, não foi embora não, tá? Estava só ali fora atendendo, não é porque ele comentou no início que o plenário estava esvaziado, o presidente da ANA já tinha ido embora, está aqui, vai ficar até o final também. É que em São Paulo ele sumiu, então quando ele saiu eu achei que fosse igual também. Tá aí, ele teve que atender a imprensa ali fora, mas está aqui. Vamos lá. Rodrigo, do Ministério Público, comentou da questão da isonomia, da paridade. A Silvia também comentou e o Ivan também comentou, né, da isonomia entre a região do PCJ e metropolitana de São Paulo. Veja, como eu falei, nós já tivemos restrições em São Paulo da ordem de 40%, considerando a vazão torragem 31 e o que está sendo praticado hoje é 18,5. Né? Se a gente for adotar um critério de isonomia, a gente teria que ter uma redução da ordem de 40% também aqui para os usuários da bacia do PCJ. Então, seria, em vez de 20, 40. A gente seria mais rigoroso do que o que a gente está sendo. Mas seria, enfim, se a gente for nessa linha, a gente vai estar sendo mais rigoroso ainda do que a proposta que a gente está apresentando aqui. Né? Então, peraí, vamos lá. Então, vamos lá, Vamos lá. Em relação a uma referência que é a vazão outorgada, né, que é a nossa referência, porque os daqui, os usuários que a gente está discutindo, eles vão reduzir em cima da vazão outorgada. Se eles já reduziram 20, 30, eles não vão reduzir mais nada. Né? Não é em cima do que ele está praticando hoje, é o que é a vazão outorgada. Lá no caso é 31, aqui cada um tem a sua outorga. Né? Então, se a gente for adotar o mesmo valor de percentual de redução, a gente teria que aumentar aqui de 20 para 40, né, para o saneamento, que aí iria ser mais rigoroso ainda, e é inviável. Né? Eu acredito que os usuários daqui não teriam condições de já suportar uma redução de 40%. Vocês viram a manifestação da Sanasa aqui com relação a essa redução de 20%, já se colocaram contra. Né? Com relação ao porquê a gente não reduziu a vazão primária de São Paulo antes, foi a questão do Rodrigo, né? Você falou, olha, a crise começou lá em fevereiro, março, mas só se chegou na primária, né, um pouco depois. Pelo mesmo motivo, Rodrigo, que não se implementou a resolução de restrição de uso até agora aqui no PCJ, porque a gente optou por não fazer isso de forma unilateral. Nós viemos aqui, apresentamos a proposta, recebemos contribuições, viemos de novo, estamos aqui recebendo novas contribuições, ou seja, nós estamos ouvindo os usuários antes de determinar uma regra. Né? Optamos por não fazer de forma unilateral. No caso lá da Sabesp, a mesma coisa. A gente colocou, né, nosso entendimento e fomos ouvir o usuário. O usuário alegou que tinha dificuldades operacionais para implementar aquelas reduções naquele momento. E com o tempo ele foi encontrando alternativas operacionais e isso permitiu a implementação das reduções. Então é o mesmo processo que a gente tem aqui de discussão. A gente podia determinar isso de forma unilateral. A LDAE baixa uma resolução e a partir de amanhã, lá em fevereiro, tinha que ser 19,7. Mas, enfim, o usuário alegou que não tinha condição de implementar aquilo. Né? Então, por uma questão de dificuldade operacional, né, isso foi sendo implementado à medida em que houve possibilidade, assim como estamos fazendo aqui. A lógica é dar oportunidade para o usuário se manifestar e implementando as regras à medida que ele tem a condição de absorver essas regras. Vamos lá, depois a gente faz a réplica.